Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Já deu um sorriso para quem está perto de você hoje? Dá um sorriso aí e fala para ele, fala, olha, Deus é bom, fala aí, diz aí para ele. Fala, Deus tem uma bênção especial para você hoje. Fala assim, quando você voltar para sua casa, tem uma bênção de Deus te esperando lá. Você crê nisso, irmão? Eu falo sempre que você vem para o culto para fazer duas coisas. Primeiro, você vem para o culto para adorar a Deus, para louvá-lo na beleza da sua santidade, porque culto é isso. Culto é louvor, culto é adoração. É você reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida e dar a Ele, não é, uma palavra mesmo, um gesto de gratidão, de celebração diante dEle por tudo que Ele faz por você, por tudo que Ele realiza em seu favor, por tudo que Ele é na sua vida. Então, a primeira razão que a gente vem para a igreja é para cultuar, para louvar, para adorar. E a segunda razão que a gente vem para o culto é para a gente aprender. Porque o culto, uma das razões precípuas do culto, uma das funções básicas do culto é ensinar, é instruir. Se a gente viesse para a igreja e só pulasse, só surfasse no espírito, e quando o culto terminasse, a gente fosse embora, a gente iria embora faltando alguma coisa. Mas o culto, ele é para a gente aprender. Ele é para a gente receber algum tipo de instrução para alguma área, para algum momento da nossa vida. Foi isso que o salmista falou no Salmo 27, especificamente no verso 4. Ele disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele está falando de culto, de celebrar na casa de Deus. Ele diz que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor, quer dizer, adorar Ele, louvá-lo, bendizê-lo, contemplar a formosura de Deus. A gente fala muito aqui na igreja, que quando você está aqui na adoração, ministros de louvor, quando vem conduzir a gente para a adoração, ele fala assim, vamos entrar no lugar, no Santo dos Santos. Vamos agora para o Santíssimo Lugar, para contemplar a formosura do Senhor. Mas o salmista diz assim, e aprender no seu tempo. A gente vem para a igreja para aprender, porque culto é didático, culto é pedagógico, porque o nosso momento de vida espiritual, o nosso momento de vida cristã não se resume só a essa 1h30 aqui. O culto é rápido, a gente chega aqui 6h30, 8h15, a gente está indo embora. Agora, quando esse culto termina e você vai embora, as demandas da vida estão esperando você. Os laços de Satanás estão aguardando você. As ciladas, e não são somente ciladas, Paulo diz assim, as astutas ciladas do diabo, quer dizer, o que o diabo faz com muita perspicácia. As ciladas que o diabo arma, de maneira cirúrgica para você e para mim, elas estão aí fora. Essa semana que está aguardando você, vai ser uma semana de vitória, vai ser uma semana de bênção, mas a verdade é que também vai ser uma semana de luta. Existe uma guerra espiritual esperando você depois desse culto, e essa semana com certeza, em vários momentos, em várias situações, em várias ocasiões, o diabo vai se levantar para fazer você perder tudo aquilo que é de Deus para a sua vida, mas está repreendido em nome de Jesus. Hoje você vai receber instrução e vai embora para casa depois desse culto, e Deus vai te dar graça para vencer toda e qualquer armadilha do diabo contra a sua vida. E mesmo nos momentos em que você não entenda direito o que está acontecendo, você vai louvar e vai adorar a Deus, porque você sabe
que por mais difíceis que sejam as lutas dessa vida, você tem um Deus que mora acima das estrelas e que tem sempre vitória e bênção para você e para sua casa. Então hoje eu estou muito feliz de estar aqui e poder ministrar essa palavra para o seu coração. E eu espero que você também esteja muito feliz de estar na casa de Deus, porque você vai sair desse culto hoje para conquistar grandes vitórias na presença do nosso Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, Salmo 34, verso 19. Eu vou dizer algo aqui para você, poderia ler, sim, qualquer um outro texto aqui. Mas a hora que eu estava pensando sobre isto, foi o texto que veio ao meu coração. Salmo de número 34, verso 19. Salmo 34, verso 19, está aí. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Irmão, que texto espetacular, não é? Fala a verdade. Isso aqui é extraordinário. Vai assim direto ao ponto. Não tem muito lero-lero, né? Não tem muita resenha. Vai direto aí no testemunho. Mas olha que texto espetacular. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem pode glorificar a Deus por essa verdade aí, irmão? Então olha aí para o irmão que está perto de você. Me ajuda a pregar hoje. Fala assim: muitas são as aflições do justo. Fala, você pode ter até muitas aflições, mas com certeza o Senhor vai te livrar de todas elas. Tá, então vamos lá, devagarzinho para a gente não embuchar. Todos nós enfrentamos crises. Todos nós enfrentamos as aflições. As aflições da vida, as crises da vida, elas não são um privilégio de alguns, mas elas são uma realidade, uma verdade de todos. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem em série. Nós não fomos fabricados, nós fomos criados. Quando uma montadora de carro faz um carro, ela fabrica aquele carro em série. É por isso que o problema de um acaba se tornando o problema de todos. E aí você está na televisão assistindo algum filme, enfim, aí aparece lá assim: a montadora avisa que os carros da marca tal, série tal, tem que fazer um recall lá da peça, popopó. Por quê? Porque todos os carros que foram fabricados naquela série vão ter o mesmo problema, vão ter o mesmo defeito. Nós não fomos fabricados, nós fomos criados. Até gêmeos univitelinos nascidos de uma mesma placenta não são iguais. Nós pensamos diferente, agimos diferente, reagimos diferente. E porque nós não somos iguais, os nossos problemas, as nossas crises, as nossas aflições também não são iguais. Tem gente que está aqui hoje e está enfrentando uma crise familiar. Tem gente que está aqui hoje e está enfrentando uma crise conjugal, no casamento. Tem gente que está aqui e está enfrentando uma crise com o filho. Eu posso estar pregando para alguém que veio à igreja hoje e está enfrentando uma crise financeira. Porque as nossas crises não são iguais. Mas o grande X da questão é que, mesmo as nossas crises, nossas aflições não sendo iguais, mas ela é uma realidade de todos nós. A crise e a aflição é uma realidade de todos. Ninguém passa por essa vida sem a sua própria possibilidade de enfrentar uma crise. Jesus, em Mateus 7, ele disse: um homem construiu a casa sobre a rocha, e veio a chuva, soprar os ventos, correr os rios. Ele disse: um outro homem construiu a casa sobre a areia, e veio a chuva, soprar os ventos, correr os rios. O que Jesus estava ensinando? Que tanto aquele que construiu sobre a rocha, como que construiu sobre a areia, enfrentou a mesma tempestade, os mesmos ventos e o mesmo rio que correu. Porque na vida, enfrentar crise, ter aflição, não é privilégio de alguns, não.
É uma realidade de todos. Às vezes nós temos o ledo engano, que só a gente que sofre, que só a gente que experimenta aflição e crise, mas isso não é verdade. Isaías 43, verso 2, o profeta fala assim, Deus fala, e o profeta só está reverberando o que Deus disse. Deus diz assim: quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Mas presta atenção, ele não está falando se você passar, ele está falando quando você passar. Então a questão na vida não é se eu vou passar pelas águas, não é se eu vou enfrentar o fogo, é quando eu enfrentar as águas, quando eu enfrentar o fogo, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou gerenciar isso? Como é que eu vou lidar com isso? Eu já falei aqui na igreja que toda crise na nossa vida, ela tem basicamente 3 origens. A primeira origem da crise é o diabo. O diabo pode trazer uma crise e uma aflição para você. João 10:10, Jesus disse assim: o diabo veio matar, roubar e destruir. A essência do caráter de Deus é a bondade. A essência do caráter do diabo é a maldade. E o diabo às vezes pode trazer uma crise para tentar fazer isso na sua vida: te matar, te roubar ou te destruir. Porque Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a primeira origem da crise na nossa vida é o diabo às vezes. Uma crise pode vir por uma ação do diabo contra nós. Segunda origem da crise, somos nós mesmos. Tem crise que vem na nossa vida porque nós geramos a crise. Nós produzimos a crise com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. A gente cria isso. Eu já falei aqui na igreja, um dia eu falei uma frase: não reclame da bagunça do vento, se foi você mesmo quem deixou a janela aberta. Tem crise na nossa vida que vem por nós mesmos. Deus é bom e Deus é justo. Deus é bom porque Ele permite você plantar o que você quiser. Deus é bom porque permite você escolher a semente que você quiser para plantar no exercício da vida, ao longo da vida. Mas Deus é justo porque você só vai colher o que você plantar. Você só vai receber o que você plantou. E às vezes não é o inimigo agindo, é apenas a fatura das nossas escolhas que está chegando. Então uma crise pode ser nós mesmos. E terceiro, a origem da crise: Deus. Deus pode produzir uma crise? Pode. Deus pode permitir uma crise na nossa vida? Pode. Só que Deus não permite uma crise só pelo prazer de ver a crise se instaurando na nossa trajetória e no nosso caminho. Não. Quando Deus permite uma crise, Ele permite para cumprir algum propósito na nossa vida. Deus não permite uma crise como um Deus sádico, que tem prazer em olhar e ver os seus filhos sofrendo numa crise, aflitos no meio de uma situação tempestuosa. Não. Quando Deus permite uma crise, e pode permitir, é para cumprir algum propósito na nossa vida. É para fazer alguma coisa dentro de nós, em nós e por nós. Às vezes você pode até nem entender. Às vezes você pode até não compreender. Às vezes nem saber. Porque Deus também não explica tudo para a gente. Em João 13, Jesus pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos.
Quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro olha e diz: os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus olhou e disse assim: o que eu faço, você não sabe agora, mas vai compreender depois. Às vezes Deus está permitindo coisas na sua vida que você não sabe por quê. Eu já vivi coisas ao longo da minha história de vida que eu questionei Deus muitas vezes: por que o Senhor está permitindo isso? Tipo, por que o Senhor não me matou antes disso? Por que o Senhor deixou eu passar essas coisas? Por que o Senhor está permitindo eu viver essas experiências? Porque tem coisas na nossa vida que Deus vai permitir e você não vai entender. Deus vai permitir e você não vai compreender. Você não vai ter uma explicação plausível para isso. Deus olhou para Pedro, Jesus olhou para Pedro e disse: o que eu estou fazendo, você não sabe agora, mas você vai compreender depois. Talvez você está vivendo coisas aí na sua vida que você diz: Deus, por quê? Quem sabe você está vivendo um vale, você está atravessando um túnel, e você não sabe por quê. Você está fazendo tudo certo? Você está procurando agir de acordo com aquilo que Deus preceitua e determina para você agir? Mas parece que as coisas da vida, parece que a história da vida está trafegando na contramão da sua história. E aí você pergunta: Deus, por quê? É porque às vezes Deus vai permitir coisas que a gente não sabe por quê, que a gente não vai entender quando está acontecendo, mas você vai compreender depois. Porque tudo que Deus permite tem um propósito. Então a grande pergunta talvez é o seguinte: pastor, quando eu estou vivendo uma crise, o que eu faço? Bom, você faz muitas coisas, mas talvez uma coisa boa de você fazer na hora da crise, para você levar como ensinamento, aprendizado desse culto hoje, é o seguinte: quando você estiver vivendo algo que você não está entendendo por quê, na hora você não está compreendendo, na hora aquilo, mas uma coisa boa de você fazer na hora da crise é procurar descansar, é procurar entender de alguma maneira, compreender de alguma maneira qual que é o propósito de Deus com aquela crise que você está vivendo. E a gente sabe. Quando a gente olha e diz assim às vezes: eu não sei, a gente sabe. Por que Deus, uma coisa boa é você procurar entender o propósito, porque, presta atenção, toda a ação de Deus na sua vida pode não ter uma explicação, mas tem um propósito. O que Deus está fazendo com você, e faz comigo, e faz com a gente, pode não ter uma explicação, mas sempre vai ter um propósito. Romanos 8:28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que Deus faz, às vezes não tem uma explicação, mas pode ter certeza, tudo que Deus faz tem um propósito. Por que Deus às vezes permite a gente viver certas questões na vida? E eu vou dizer algumas delas aqui para você. Poderia dizer N coisas, mas vou dizer algumas. Da gente procurar entender o propósito da aflição, a gente procurar entender o propósito da crise. Primeiro, por que Deus permite a gente passar uma aflição, uma crise? Primeiro, para quebrantar a gente. Às vezes Deus está permitindo uma aflição, uma crise, para quebrantar. Porque, irmãos, às vezes a gente acha que a gente é mais do que a gente é, que a gente tem mais do que a gente tem, e que a gente pode mais do que a gente realmente pode. E aí Deus tem que permitir uma crise, Deus tem que permitir uma aflição, para colocar a gente no nosso lugar.
Isaías 45:9, Isaías disse assim: o que é o ser humano? Quem somos nós? Aí Deus meio que responde, ele diz: caco de barro no meio de outros cacos de barro. Isso é o que a gente é. O que é o ser humano? O ser humano é caco de barro no meio de outros cacos de barro. Só que às vezes a gente fica achando que a gente é mais do que a gente é, que a gente pode mais do que a gente pode. E aí Deus vem e permite uma aflição, uma crise, para quebrantar a gente. Esses dias eu estava lendo que o peso das cinzas de uma pessoa cremada é de 1 a 4 quilos. Então quando uma pessoa morre e passa pelo crematório, quando recolhe as cinzas dessa pessoa, vai dar de 1 a 4 quilos de cinza. O que é o ser humano? O salmista pergunta nos salmos: Senhor, quem é o homem mortal para que tu te lembres dele? E aí o próprio salmista responde: nós somos como um conto ligeiro. Nós somos como a erva do campo, que de manhã cresce e floresce, à tarde murcha e seca, e o seu lugar não existe mais. Tiago diz: sabe o que é o ser humano? É como um vapor, que começa e logo se desvanece. Por que às vezes Deus permite uma aflição? Para quebrantar a gente, para a gente reconhecer certas áreas da nossa vida que a gente precisa tratar, para a gente fazer um autoexame, fazer uma autoanálise. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você olha para dentro de você, todo mundo que está aqui hoje na igreja, todo mundo que está aqui na ADB hoje à noite, sem distinção nenhuma, todos nós, se você olhar para dentro de você, você vai descobrir que tem coisas na sua vida que você precisa descartar. Tem coisas na sua vida que você precisa consertar. E tem coisas na sua vida que você precisa melhorar. Todo mundo que está aqui, se olhar para dentro de você, você vai descobrir isso. Tem coisas na sua vida que você tem que descartar. Tem coisas na sua vida que você tem que consertar. E tem coisas na sua vida que você precisa melhorar. O problema é que sem uma aflição e uma crise, às vezes a gente não reconhece. Eu já falei aqui na igreja que a depressão é a tristeza da alma, é a melancolia da alma. A depressão é um estado de exaustão física, mental e emocional. E junto com as doenças do coração, a depressão é uma das doenças de maior incidência no mundo. Aliás, só perde para as doenças do coração, mas é a menos diagnosticada, porque quem tem não reconhece que tem. Quem tem não aceita que tem. E a partir do momento que ele não aceita que tem e não reconhece que tem, ele não pode se tratar. Ele não pode ser tratado. E se não pode ser tratado, não pode ser curado. E 15% das pessoas que têm depressão e não tratam cometem suicídio. Então, às vezes, Deus permite uma aflição para a gente reconhecer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo essa era das redes sociais. E de todas as, vamos falar assim, os malefícios, talvez uma das maiores mazelas que as redes sociais estão gerando nas pessoas, é porque quando você abre uma rede social e olha, a vida que está ali não é uma vida verdadeira. Ali a vida é uma vida só de alegria, só de sucesso, só de vitória. E essa não é a verdade da vida. E eu falo muito aqui, que o fundo do poço é o lugar mais visitado dessa terra, mas ninguém tira selfie nele.
Então, às vezes, Deus permite uma aflição para quebrantar. Um segundo propósito de Deus permitir uma aflição na nossa vida é para a gente crescer, para a gente amadurecer. Porque os momentos da vida que você mais cresce, os momentos da vida que você mais amadurece, não é quando você está por cima da carne seca, é quando você está no estreito, é quando você está na crise, na luta, na prova. Esses são os momentos de maior crescimento para você, de maior maturidade para a sua vida. Deus permite você enfrentar uma crise, uma aflição, para você amadurecer, para você crescer. Estudiosos do comportamento humano dizem isso, não sou eu que estou dizendo não, que as pessoas que mais sofrem, as pessoas que mais enfrentam crises e adversidades e aflições na vida, elas são mais compreensivas, elas são mais misericordiosas e elas são mais ajudadoras. Quanto mais a pessoa sofre, mais aflição tem, mais ajudadora, mais compreensiva, mais misericordiosa ela se torna. E às vezes Deus permite uma luta e uma aflição para você crescer, você amadurecer, para você provar realmente quem são seus amigos. Porque a gente não prova amizade, a gente não prova os nossos amigos na hora boa. Você sabe que na vida existem 4 coisas que provam os seus amigos. Existem 4 coisas que provam uma amizade verdadeira, uma amizade bonita, uma amizade legítima. Primeira coisa que prova seus verdadeiros amigos é o não. E quando você está dizendo sim, 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 é seu amigo. O dia que você fala não, não é seu amigo mais, então essa amizade não era verdadeira. Segunda coisa que prova o que realmente os seus amigos, o tempo. Porque quanto mais tempo você convive com uma pessoa, mais você conhece essa pessoa. Agora escuta o que eu vou te falar. O tempo não resolve tudo, mas o tempo revela tudo. Terceira coisa que prova os seus amigos é a distância. Porque honra você não dá na presença, honra você dá na ausência. Quando você tem um amigo de verdade, você não dá honra para ele quando ele se assenta na mesa, você dá honra para ele quando ele se levanta da mesa. Honra você não dá na presença, honra você dá na ausência. Honra na presença você dá gratidão, e na ausência você dá honra. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim: os verdadeiros amigos nos criticam na nossa frente e nos defendem nas nossas costas. E a quarta coisa que define amigos de verdade são as crises. Está com você só na hora boa? Alguém sabiamente falou uma frase, eu achei espetacular: valorize aqueles que estão com você nas tempestades, porque em dia de sol a praia fica cheia. Irmãos, a amizade não é sobre quem veio antes ou quem veio depois. A amizade é sobre quem nunca foi embora. A crise vai provar para você
Quem são seus amigos? Escuta o que eu vou te falar aqui. Quando o seu nome é falado numa roda, principalmente se falarem mal de você, escuta o que eu estou falando aqui. Quando o seu nome é falado numa roda, e principalmente se falarem mal de você, seus verdadeiros amigos ou te defendem ou se retiram. Deus permite uma crise para te quebrantar, ou para me quebrantar, para quebrantar a gente. Deus permite uma crise para gente crescer, amadurecer. Deus permite uma crise, escuta isso aqui, para ajudar você, para preparar você para ajudar outras pessoas. Deus pode permitir uma crise na sua vida para te capacitar, por mais louco que isso pareça. Deus pode permitir uma crise na sua vida para te capacitar, irmão, para você poder ajudar outros que estão em crise. Deus pode permitir você viver uma crise numa área hoje, para amanhã você ajudar alguém que vai sofrer nessa mesma área que você está sofrendo hoje. Isso é muito doido. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar outros que estão em tribulação, com a mesma consolação com que de Deus somos consolados. Deus pode permitir você passar uma crise hoje, para você abençoar outros amanhã, que vão viver uma mesma crise que você está vivendo. Deus pode permitir você passar uma crise no seu casamento, para amanhã você encontrar alguém que está vivendo uma crise no casamento, uma aflição no casamento, e você dizer para ele: Deus deu vitória para mim, vai dar vitória para você também. Deus estendeu a sua mão para mim, agiu em meu favor, vai estender a mão dele e vai agir em seu favor também. Deus pode permitir hoje você estar vivendo uma crise financeira. Eu sei que você olha para mim hoje e diz: pastor, isso que o senhor está falando é estranho, eu sei, mas é uma verdade da palavra. Deus pode permitir hoje você estar vivendo uma crise financeira, te capacitando nessa crise, para amanhã você olhar alguém que está vivendo uma crise financeira e dizer para ele: Deus abriu uma porta para mim, vai abrir uma porta para você também. Deus fez um milagre na minha vida, vai fazer um milagre na sua vida também. Deus pode permitir você estar enfrentando uma luta com seu filho, você não entende por quê, você não compreende por que Deus está permitindo essa luta sua com seu filho. É para tornar você um professor nessa área. Deus está permitindo você enfrentar uma crise com o seu filho, para amanhã você consolar alguém que está vivendo uma crise com o filho, e você dizer: Deus mudou a história do meu filho, Deus vai mudar a história do seu filho também. Deus transformou a vida do meu filho, vai transformar a vida do seu filho também. Irmão, hoje louve a Deus por tudo que você está enfrentando, ainda que você não esteja entendendo nada, mas Deus está sentado no trono e vai abençoar você, para você abençoar outras pessoas. Olha aí para quem está perto de você e declara para ele, fala: Deus permite coisas na sua vida, fala, porque através de você Deus vai abençoar muita gente. Por que Deus permite uma aflição, uma luta na sua vida? Por último,
para você ter experiência com Deus, ué. Para você ter experiência com Deus. Agora escuta isso aqui. Eu vou dizer só um negocinho aqui, eu já estou indo para o final. Quem tem experiência com Deus não tem um coração dividido. Tem muitas coisas que eu podia falar aqui. Quem tem experiência com Deus tem essa experiência por vontade pessoal, por escolha pessoal, por decisão pessoal. Nem o diabo pode impedir você de ter uma experiência com Deus, e nem Deus vai te obrigar, te forçar a ter uma experiência com Ele. Mas uma das coisas que quem tem experiência com Deus faz, é que quem tem experiência com Deus analisa as suas companhias. Analisa as pessoas que ela permite fazer parte do perímetro da sua vida, da sua historicidade de vida. Por isso que Isaías 6, quando Isaías tem a visão da glória de Deus, Isaías diz assim: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha aqui. Quando ele teve uma experiência com Deus, ele analisou as pessoas que estavam perto dele. Ele analisou as suas companhias. Eu já falei aqui na igreja várias vezes. Quando Deus quer te prosperar, Deus te aproxima de pessoas. Quando Deus quer te proteger, Deus te afasta de certas pessoas. Por isso que na vida você não pode ficar questionando Deus: por que essa pessoa foi embora? Por que aquela minha amiga não é mais a minha amiga? Deus, por que aquele meu amigo não é mais meu amigo? Por que ele foi embora? Por que ela foi embora? Não reclame de pessoas que foram embora da sua vida. Não questione Deus de pessoas que se afastaram de você. Deus permitiu essas pessoas irem embora, porque Deus vê coisas que você não vê, e Deus ouve coisas que você não ouve. Quando Deus tira você, escuta isso que eu estou te falando aqui. Quando Deus tira você de mesa, que você estava acostumado a se assentar, é porque Deus está salvando você de alguém que estava servindo veneno para você. Quem tem experiência com Deus analisa suas companhias. Gente que não tem compromisso com Deus, gente que não tem no seu coração princípios e valores da palavra de Deus, não precisam da sua companhia, precisam da sua oração. Então, em primeiro lugar, quando você está enfrentando uma aflição, procure entender o propósito de Deus. Por que Deus está permitindo? Para você crescer, para te quebrantar, para tornar você um professor, para você ter experiência. Eu vou dizer isso e vou terminar já. Segundo, quando você está enfrentando uma aflição, além de você entender o propósito de Deus, segundo, verifique suas possibilidades. Veja o que você pode fazer no meio dessa aflição, no meio dessa crise.
Quais são suas possibilidades? Quais são os seus recursos? O que você pode fazer no meio dessa crise, dessa aflição? Não adianta você cruzar os braços e querer que Deus faça tudo. O que você pode fazer? Porque no meio de uma crise, no meio de uma aflição, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Sempre tem algo ao seu alcance. Escuta isso aqui. Davi pede comida para Nabal. E Nabal olha e diz: quem é Davi? Nunca vi mais gordo. Davi era um benfeitor a Nabal, guardava o gado de Nabal dos inimigos, não deixava o pessoal roubar o rebanho dele. E Davi sempre foi um benfeitor a Nabal. O dia que Davi pede um prato de comida para Nabal, Nabal diz: quem é Davi? Nunca vi mais gordo, não sei quem é. Quando a notícia chegou em Davi, Davi disse: ele não sabe quem eu sou não? Pois então ele vai saber hoje. E eu vou dizer isso porque está na Bíblia. Davi disse assim: até as crianças que fazem xixi no muro eu vou matar. Tão certo como vive o Senhor, que quando eu entrar na casa de Nabal, até as crianças que urinam no muro eu vou matar. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Abigail, Abigail sabia que era uma aflição. Abigail sabia que era uma crise. Sabe o que Abigail fez? Perguntou: por que Davi está irado assim? Porque ele quer comida, porque ele quer um banquete, e Nabal negou um banquete para ele. Abigail foi na cozinha e disse para o pessoal: faz o melhor banquete aí, faz a melhor comida, prepara a melhor refeição que vocês já prepararam na vida. Fizeram a comida, fizeram a refeição, ela botou lá nos animais e foi ao encontro de Davi. Quando Davi vem lá para matar e acabar com tudo, Abigail encontra Davi e diz: o senhor vai ser rei. E o senhor quer ser um rei com as mãos manchadas de sangue? Quando o senhor assumiu o trono, o senhor quer ser um rei com as mãos manchadas de sangue? Aí ela olha para ele e diz: o que o senhor queria? Não é comida? O senhor não queria uma refeição? Está aqui a refeição, está aqui a comida. Davi olha para Abigail e diz: bendito o Senhor que te enviou aqui, porque eu ia fazer uma loucura. E Abigail aplacou a ira de Davi com o quê? Com uma atitude. Se Abigail cruza os braços e diz: nós estamos em crise, estamos em aflição, vamos morrer todo mundo mesmo, isso seria a realidade da história. Mas ela fez alguma coisa, ela tomou uma atitude, ela viu o que estava ao alcance dela. A minha pergunta é: o que está ao seu alcance para resolver essa crise financeira? O que está ao seu alcance para você resolver essa crise conjugal? O que é que você pode fazer, meu irmão, para resolver essa crise com o seu filho? Jesus entra na cidade e tem uma mulher com fluxo de sangue. E alguém disse: olha, Jesus está indo para a casa de Jairo. Aquela mulher se levanta e vai ao encontro de Jesus. Ela chega e diz: eu não posso agarrar, eu não posso segurar nele, mas tocar eu posso. Agarrá-lo eu não posso, segurá-lo eu não posso, mas tocar nele eu posso. O que você pode fazer? O que está ao seu alcance para sair dessa crise aí? Porque você não vai conquistar coisas só com vontade. Você não vai conquistar coisas nessa vida só com emoção. Você não vai conquistar coisas nessa vida com sorte. Ah, fulano deu sorte. Eu vejo isso muito. Vê um empresário na prateleira lá de cima, alguém diz: ah, fulano dá sorte demais, fulano deu sorte demais. O professor Leandro Carnal diz o seguinte: sorte é o nome que o preguiçoso dá para o esforço que ele não quer fazer. Deus olhou para Josué e disse: esforça-te. Força é o emprego de uma energia normal, energia comum. Esforço é o emprego de uma energia fora do normal, fora do comum. Para você chegar onde a maioria não chega, você vai ter que fazer o que a maioria não faz.
ao seu alcance. Tem muita gente enganada na igreja, achando que vai conquistar as coisas no pirlim-pim-pim. Tem gente na igreja achando que vai sair das crises e das aflições de graça, entende? Que ele vai conquistar sem fazer força, ele vai conquistar na flauta, e não vai, meu irmão. Nada nessa vida vem de graça. E eu uso uma frase muito aqui: para você ganhar o ouro, você vai ter que deixar o couro. O que você pode fazer? Provérbios 20, verso 13, diz assim: não ames a sua cama, senão você vai ficar pobre. Então escuta o que eu vou te falar. O que muda a sua vida não é o pulo do gato. O que muda a sua vida é o pulo da cama. Mas eu vim hoje declarar debaixo da unção do Espírito Santo, recebe aí quem quiser, que ainda esse ano Deus vai te dar uma graça especial, Deus vai te dar uma força especial. E escuta o que eu estou falando: o que você não conquistou ao longo desse ano todo até agora, daqui para o final do ano, Deus vai trazer e vai entregar na sua mão. Deus vai trazer e vai entregar para abençoar você e a sua casa. Se você recebe isso, irmão, dá um aplauso bonito aí para o nosso Deus. Dá um aplauso bonito aí para o Senhor. E fique de pé em nome de Jesus. No meio da crise, procure entender o propósito. No meio da aflição, veja o que você pode fazer no meio da aflição. E terceiro, acredite que Deus vai fazer na sua vida. 3 glória a Deus, 4 aleluia, né? Vou repetir. Acredite que no meio dessa aflição, Deus vai entrar com socorro e vai fazer na sua vida. Forçando deu, né? Você olha para mim hoje e diz: pastor, tá difícil. Eu sei. Deixa eu te explicar. Eu não vim aqui dourar pílula e enfeitar pavão para você, não. Eu sei. Sabe por que eu sei que tá difícil para você? Por uma questão muito simples. Tá difícil para mim também. Tá difícil para todo mundo. Você olha hoje para mim e diz: pastor, tá difícil. Tá difícil para você, tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. O técnico da seleção brasileira de vôlei, o Bernardinho, todo dia quando a equipe brasileira chegava para treinar, ele abria uma faixa bem grande no ginásio, escrito assim: o único dia fácil foi o dia de ontem. Eu sei que está difícil para você, mas eu vim aqui dizer para você: se você acreditar em Deus, Deus vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Gênesis 18:14, Deus disse assim: haveria alguma coisa difícil para mim? Deus está perguntando: tem alguma coisa difícil para mim? O Salmo 91, versículo 11, o salmista disse assim: Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Hoje à noite, enquanto você está aqui cultuando, adorando, louvando, Deus está dando ordem aos seus anjos a seu respeito. Isaías 49:15, a Bíblia diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor teu Deus,
jamais me esquecerei de ti. Shariore cantará, suremi andaravash. Você sabe qual é a grande missão da fé? Você sabe qual é a grande missão da fé, irmão? Eu vou te dizer. Sabe qual é a grande missão da fé? A grande missão da fé é envergonhar o impossível. Olha aí para quem está perto de você. Fala assim, a grande missão da fé. Fala assim, é envergonhar o impossível. Fala, se você acreditar, Deus pode fazer e Deus vai fazer. Eu falei um dia aqui na igreja que Deus ungiu Davi 3 vezes. Davi recebeu 3 unções de Deus. A primeira unção que Davi recebeu, ele tinha 17 anos, estava na casa do pai. A segunda unção que Davi recebeu, ele tinha 30 anos, estava em Hebrom. A terceira unção que Davi recebeu, ele tinha 37 anos, estava em Jerusalém. Quando Deus prometeu a Davi, ele tinha 17 anos. E isso só veio cumprir em plenitude e em totalidade quando ele tinha 37 anos. Davi teve que esperar 20 anos para a promessa de Deus acontecer. Davi teve que esperar 20 anos para que aquilo que Deus falou pudesse ser uma verdade na vida dele. Só que quando Deus unge Davi aos 37 anos em Jerusalém, Deus dá uma palavra para ele. Deus diz: essa bênção nunca mais vai sair da sua vida e da sua casa. Ei, irmão, eu vou te dizer uma palavra agora que queima no meu coração. Eu não sei quanto tempo você vai ter que esperar. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas a palavra de Deus para você hoje é essa: quando acontecer, nunca mais vai sair da sua vida, e nunca mais a bênção de Deus vai sair da sua casa. E quando Deus ungiu ele com 17 anos, só a família dele viu, só os irmãos, o pai e a mãe que estavam na casa. Quando Deus ungiu ele com 30 anos em Hebrom, parte de Israel viu, já foi um grupo maior de gente. E quando Deus ungiu ele em Jerusalém, todo Israel viu. Na primeira unção, só a família viu. Na segunda unção, parte de Israel viu. Na terceira unção, todo Israel viu. Qual é a palavra de Deus para você? Que a bênção de Deus na sua vida vai ser crescente. Ah, irmão, isso é show demais. Deus já te deu muita bênção grande esse ano. Deus já fez muita coisa grande na sua vida nesse ano. Mas a palavra de Deus para você agora é essa: se prepare, porque as coisas maiores de Deus ainda vão chegar para você. As bênçãos maiores de Deus ainda vão ser colocadas aí na sua mão. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. E eu quero te pedir agora, eu vou dizer e depois você faça. Eu quero que você dê um abraço em pelo menos 2 pessoas que estão perto de você. Pelo menos 2. Eu vou dizer o que você vai fazer. Você vai dar um abraço em pelo menos 2 pessoas. E você vai dizer para ele assim: esse ano não vai terminar sem um milagre de Deus na sua casa. Esse ano não vai terminar sem um milagre de Deus na sua casa. Fala aí, irmão. Fala aí para 2 pessoas. Esse ano não vai terminar sem um milagre de Deus na sua casa. Laços e embaraços pra me envergonhar.
você crê nisso, levante a sua mão e adore a Deus. O braço forte do Senhor, Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouças, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Aleluia. Essa semana vai ter surpresa boa de Deus para você e a sua casa. Deus vai abrir uma porta para você essa semana. Escuta o que eu estou falando aqui para você. E eu não estou falando isso para tocar no seu emocional não, porque eu já passei dessa fase. Nessa semana, Deus vai abrir uma porta para você. E a porta que Deus vai abrir, ninguém vai poder fechar diante de você. Essa semana vai chegar socorro de Deus. Essa semana vai chegar resposta de Deus. Essa semana vai chegar livramento de Deus para a sua vida. Talvez hoje aqui nesse culto você está numa grande aflição, mas a palavra de Deus para você é essa: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Levante a sua mão por um minuto apenas e abra os seus lábios e já celebre ao Senhor. Diga uma palavra de louvor a Ele, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Agradeça a Deus, porque enquanto você está aqui louvando e adorando, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está agindo na sua causa. E vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter socorro, vai ter livramento de Deus para você. Abre os seus lábios e adore a Ele por um minutinho só, irmão. Celebre a majestade desse Deus maravilhoso. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a paz, profetiza o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. O escape e o descanso, Aleluia. a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Quantos podem aplaudir esse Deus maravilhoso, irmãos? Quantos podem celebrá-lo aqui hoje?